Bem-vindos ao nosso canal Na Vida. Meu nome é Kátia Pessoa e hoje estamos aqui para falar sobre um tema árduo para todo mundo: pessoas desaparecidas. Você conhece alguém que tem um familiar desaparecido? Teve alguém de sua família nessa circunstância? Então, pessoal, vamos para o nosso tema de hoje. E se você achou interessante, não esqueça do like. Hoje vamos entender sobre as dificuldades de se encontrar, de se procurar e encontrar pessoas desaparecidas. O que falar sobre desaparecimento de pessoas? Não tem nada mais terrível do que um ente querido ser subtraído do seio de uma família sem nunca mais ser visto e não haver nem mesmo um corpo para se despedir. Com o passar dos anos, familiares e amigos desconhecem qual a situação que a pessoa se encontra e se angustiam em não saber se ela tem alimento, um lugar para dormir, se está viva ou morta. E são justamente as incertezas e as dúvidas que alimentam a esperança de ainda encontrar o familiar vivo. Com o passar dos anos, a dor aniquila a alma de quem ficou esperando. É um viver sem, é viver a ausência. A dor da perda, a dor do luto existe, mas é um luto sem despedida, não existe um fechamento. É uma ferida exposta que permanece aberta sem nunca poder cicatrizar. E não existe angústia maior do que viver anos à espera do familiar perdido, porque nunca será possível se conformar com a ausência dela. Agora, se já é difícil ter algum adulto desaparecido, o que dizer quando essa pessoa desaparecida é tão somente uma criança pequena e indefesa? Não existem palavras suficientes para exprimir essa dor tão intensa que fica na mãe, pai, irmãos, avós, tios e primos. Mas seja lá quem for, idoso, adulto, jovem, adolescente, criança, o desaparecimento de alguém implica em uma perda tão grande para uma família que nunca mais seus membros conseguem ter uma vida normal como era antes. Além da perda daquela pessoa, a família perde parte da sua identidade, uma vez que aquele membro fazia parte da identidade daquela família. É uma lacuna, um vácuo, um pedaço insubstituível que desfigura a estrutura familiar. Ninguém será mais o mesmo. Traumas, medo, incerteza, angústia e tristeza passa a ser o mote dessa convivência. A depressão e a melancolia serão as companheiras e tudo isso em conjunto à esperança vai manter essa família ainda que muitas vezes separada, despedaçada, mas unida na espera do retorno da pessoa tão amada. A Organização das Nações Unidas, ONU, estima que mais de 1 milhão de crianças e jovens desaparecem anualmente e 10% nunca mais são encontradas. Devido à subnotificação e à falta de um centro de informação organizado, inclusive mundialmente, fica difícil saber o número exato de desaparecidos, que é provavelmente muito maior. O UNIDC, Departamento das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, registrou um aumento consistente de pessoas desaparecidas desde 2010. Somente nos Estados Unidos, estima-se que 2.300 crianças desaparecem todos os dias e são 460 mil por ano. Na França, em média, ocorrem 50 mil desaparecimentos por ano. A maioria decorre de fugas de adolescentes. Uma estimativa aponta que 50% são rapazes e um terço tem menos de 15 anos. Em âmbito geral, entre crianças, adolescentes, adultos e idosos, 2 continentes apresentam os maiores números registrados de desaparecimentos, mesmo com a subnotificação, que também é enorme. São os continentes americano e o asiático. Na América Latina, o fenômeno do desaparecimento de pessoas em razão de conflito armado, violência, movimentos populacionais e desastres naturais é tão intenso que o próprio Comitê Internacional da Cruz Vermelha, o CICV, pede mais atenção à gravidade do problema. Desde 1863, além de todo o trabalho da ajuda humanitária em situações de catástrofes, guerras e conflitos,
A Cruz Vermelha também ajuda a localizar pessoas desaparecidas. Só em 2022, graças a ela, 957 pessoas reencontraram suas famílias e a maioria dessas pessoas, 866, eram crianças. O Brasil registrou mais de 80 mil pessoas desaparecidas em 2023. Entre 2019 e 2021, 200 mil pessoas desapareceram, sendo que 112 delas foram encontradas durante esse período, de acordo com o levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. E de acordo com os dados oficiais do Ministério da Justiça e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a cada 6 minutos, uma pessoa desaparecida é registrada no sistema e mostra um aumento de 3,2% em relação a 2022. Outra estimativa que se tem é que 35% dos desaparecidos são crianças e adolescentes de até 17 anos, sendo 30 mil desaparecidos atualmente, segundo registros coletados pelo Sistema Nacional de Localização e Identificação de Desaparecidos, o SINALID, do Conselho Nacional do Ministério Público. Segundo o G1 de maio de 2023, o país ainda não tinha um banco de dados unificado com o nome de todas as pessoas desaparecidas. E desde 2019, a Lei Política Nacional de Busca de Pessoas Desaparecidas foi sancionada. Essa lei previa a criação de um cadastro nacional, mas até 2023 ela ainda não existia. Será que já existe? Eu não achei nada confirmando. Criado desde 2013, o Banco Nacional de Perfis Genéticos une dados de DNA coletados para comparar restos mortais para descobrir se é de alguém que esteja na lista de desaparecidos. Ou seja, é preciso fazer uma coleta do material genético da mãe, pai do desaparecido para então fazer uma comparação com restos mortais encontrados. Porém, existem 18 mil restos mortais na fila para serem identificados. Mas será que essa coleta de material não poderia ser utilizada em pessoas vivas que tivessem o mínimo de suspeita de ser uma pessoa desaparecida? Porque existem casos assim, de suspeitar tratar do familiar em questão, como foi o caso do menino Pedrinho, que anos atrás foi encontrado com outra família e havia sido roubado dentro da maternidade. Não é uma situação atípica, principalmente quando se trata do desaparecimento de uma criança. Em maio de 2023, o G1 informava que, segundo Renato Sérgio de Lima, diretor-presidente do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, a maioria das polícias civis do Brasil não possui procedimentos operacionais para casos de desaparecimento. E ele afirmou ainda que a polícia investiga quando tem elementos, porém, se o caso é um pouco mais complexo, acaba caindo no estoque de casos que sobrecarrega os policiais civis. E ele continua afirmando que, infelizmente, no Brasil, os desaparecimentos tendem ao esquecimento. Já para a promotora Eliana Vendramini, que estuda o tema há mais de 10 anos, a busca efetiva continuada pelos desaparecidos não existe. Já a CNN informou que, de acordo com Davi Marques, coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em contextos nos quais a Polícia Civil possa estar mais organizada para atender casos de desaparecimentos, existe a possibilidade do aumento das notificações. Segundo ele, um exemplo é o Distrito Federal, que está mais organizado nesta questão e possui delegacia especializada que emitem relatórios até com perfis das vítimas e apresentam um trabalho mais refinado, com um volume bastante significativo de casos, inclusive, né? Uma das apostas do setor de segurança pública para aprimorar as investigações sobre desaparecimentos é a implementação do Sistema Único de Segurança Pública, CUSP. A lei foi aprovada em 2018, porém está demorando para sair do papel.
O intuito principal do sistema é centralizar as bases de dados da segurança, facilitando o trabalho das diferentes polícias nas unidades da federação. Segundo Marques, um dos principais problemas atuais da segurança pública é a falta de padrão. Não há um padrão de atendimento das ocorrências, nem como são registrados desaparecimentos, e não há a unificação das informações em um só local. Marques aponta ainda que, como não há um padrão nacional, acaba ficando muito ligado ao trabalho de cada estado. Para ele, um sistema único de segurança pública é o primeiro passo para conectar os diferentes estados e sensibilizar aqueles que não tenham um trabalho específico com relação a esse tema. O Sr. Marx enfatiza que quando o desaparecimento é tratado como qualquer outro registro de ocorrência, muita informação precisa e pontual acaba se perdendo, já que não tem uma norma de anotação, de divulgação, de ação, ou seja, um padrão de conduta a ser seguido. E ele ressalva ainda que a norma do Sistema Único de Segurança Pública, aprovada em 2018, também trata do uso da tecnologia para a área, né, para esse tipo de trabalho. Mas algumas ferramentas ainda precisam de mais debate. É o caso do reconhecimento facial. Segundo ele, existem falhas nos algoritmos. É preciso uma legislação que vai dizer o que pode e o que não pode. E ele diz que já existe uma ferramenta que vem sendo utilizada com sucesso, é o Alerta Amber. Esse alerta é uma parceria do Ministério da Justiça com a Meta, usada para encontrar crianças desaparecidas. A plataforma conecta o registro da delegacia com a divulgação por meio de ferramentas de Big Techs. O Alerta Amber é um recurso recente aqui no Brasil. E esse programa Alerta Amber é um sistema de alertas urgentes estabelecido nos Estados Unidos e foi adotado pelo Brasil. Esse alerta é ativado em alguns casos de rapto ou sequestro de crianças, disparando imediatamente um sistema de publicações nas plataformas da Meta, dando a descrição da criança sequestrada, além das descrições de qualquer indivíduo suspeito de envolvimento no crime. O alerta gera a imagem da criança aparecendo nos perfis de usuários do Facebook e do Instagram, num raio de 160 quilômetros do local do desaparecimento. Em São Paulo, existe o PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos do Ministério Público do Estado de São Paulo. Esse programa efetua um cadastro de desaparecimentos que usa e sistematiza dados de diversas fontes que auxilia o processo de localização e identificação de pessoas desconhecidas. O PLID busca desenvolver estudos e faz apontamentos acerca do necessário aprimoramento das investigações de busca. E embora o trabalho do PLD não substitua a apuração realizada pela Polícia Civil do Estado de São Paulo, com ele é possível encaminhar casos para serem acompanhados de forma complementar, desenvolver políticas públicas voltadas a questões do desaparecimento de pessoas e firmar convênios. Para tanto, é disponibilizado um formulário de cadastro que já possibilita o envio da foto da pessoa desaparecida para publicação na rede social do PLD. Então, minha gente, é um tema árduo e, pessoal, esse é um tema espinhoso, mas que não pode ser deixado de lado. Tem muita gente sofrendo com essa dor atroz de ter um familiar desaparecido. E o que você achou? Se vocês gostaram, podemos dar continuidade nesse tema e, quem sabe, vamos falar de alguns casos já conhecidos de pessoas que ainda continuam desaparecidas. Então é isso, pessoal. Não se esqueçam do like, participe e se inscreva se ainda não for inscrito. Partiu na Vivida e um beijo no seu coração. Mua!